Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí se preparando a fim de alcançar o teu tão sonhado cargo público, beleza, pessoal? Então, hoje nós iremos dar continuidade à nossa sequência de vídeos e gravações de pequenas aulas aí, a fim de que você consiga entender o conteúdo da maneira mais simples possível, tudo bem? E aplicar isso na questão da prova. Nosso objetivo aqui é fazer com que você consiga marcar a bolinha, tá, né? Que você consiga fechar a bolinha lá do teu gabarito. Beleza? Hoje nós vamos falar sobre princípios explícitos. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Olha só. Ó, quando a gente fala de princípios administrativos, pessoal, nós temos dois tipos, né, duas características, assim, quando fala do assunto princípios administrativos, né? A primeira característica é que, na Constituição Federal, lá no artigo 37, no caput da Constituição Federal, nós temos os princípios explícitos, tudo bem? Por que a gente fala que são princípios explícitos? Porque são princípios que estão lá. A gente lê lá esses princípios, tudo bem? E também existe, dentro do assunto princípios administrativos, princípios implícitos, ou seja, são princípios que não estão na Constituição, né? Não estão lá na Constituição. Aí, nas entrelinhas, a gente consegue ter uma noção desses princípios implícitos. Nessa pequena aula aqui, nós iremos nos ater aos princípios explícitos lá da Constituição Federal, do caput da Constituição Federal, que é o famoso LIMP, né? Que é o famoso LIMP, onde diz que a administração pública terá que observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Tudo certo? É isso que diz lá no artigo 37, caput da Constituição Federal. Então, vamos lá. Vamos falar, então, sobre a legalidade. Pessoal, vamos lá. A Constituição, ela nos traz ideias de legalidade, né? Mas ela nos traz ideias de legalidade para particulares, tá? E para a administração pública. Qual é a ideia de legalidade para particulares? Por que nós fazemos essa distinção aqui? Porque cai na prova, né, dizendo que a ideia de legalidade para a administração pública, ela diz que é para os particulares e vice-versa. Mas a gente vai entender aqui, ó. A ideia da legalidade para os particulares, bem simples, eu coloco aqui para vocês, só para vocês baterem o print aí, ó. É que o particular, ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe, tudo bem? O particular pode fazer tudo o que ele quiser, ele tem o livre arbítrio para fazer o que ele quiser, só não pode fazer o que é proibido por lei. Exemplo, roubar, né? Pode roubar? Não pode roubar, porque existe um código, no caso, Código Penal, que diz que não pode roubar, está expresso na lei que ele não pode fazer aquilo, tudo bem? Então, essa é a ideia de legalidade para o particular. Ele pode fazer tudo o que ele quiser, a não ser o que a lei proíbe. Aí, nesse caso, ele não pode fazer. Olha só o contraponto aqui, ó. Para a administração pública, a ideia de legalidade é diferente. O que significa? É que o administrador público, a administração pública, ela só pode fazer, ó, só pode fazer aqui, ó, o que a lei permite. Tudo bem? Deu para entender essa ideia aí, ó? O particular, ele faz tudo desde que não esteja proibido por lei. Agora, a administração pública, ela só faz o que a lei permite, ou seja, tem que estar expresso, tem que ter uma previsão legal para que o administrador, né, ou o servidor público faça o que ele tem que fazer. Tem que estar expresso na previsão, em previsão legal. Tudo bem? Tanto é que quando você vai fazer uma prova, né, aí vem no edital, e lá no edital está especificado, ok? Está especificado as tuas funções, né? O que você tem que fazer, ou seja, tem uma expressa previsão legal. Tudo bem? Olha só. E também a gente diz que essa legalidade para a administração pública é uma legalidade em sentido estrito. É isso que você tem que entender e levar para a tua prova. Joia? Tranquilo? Então, legalidade para o particular, ele pode fazer tudo o que quiser, desde que a lei não proíba, ok? Aqui, a legalidade para a administração pública, para você, futuro servidor, você só pode fazer o que a lei permite, você só vai poder fazer o que está expresso, né, ali na legislação, do teu cargo, do teu trabalho, da autarquia que criou aí a autarquia onde você vai trabalhar, enfim. Tranquilos? Belezinha? Outro princípio que está expresso lá na Constituição é o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade traz para a gente três vertentes, eu gosto de chamar assim, três vertentes. A primeira vertente é que o princípio da impessoalidade, olha só, ele impõe
a vedação da autopromoção. Nem tem isso aqui no Brasil, né? Não tem isso aqui. Tem aí em outros países. Aqui no Brasil, principalmente aqui no meu estado, estado do Amapá, né, não tem isso. É a vedação à autopromoção, né? As publicidades, por exemplo hipotético, um senador da República ou então um deputado federal que destina as verbas para a construção de uma escola ou de um hospital para o seu município, ele tem que destinar essa verba, mas ele não pode se autopromover dizendo que é ele que está mandando essa verba para lá, né, que é por causa dele que esse recurso está indo para a construção daquela unidade básica de saúde, ou daquele pronto-socorro, daquela escola estadual ou municipal. É vedada a autopromoção, tudo bem? Ele não pode se promover por causa disso, por causa dessa atitude, que não é nada mais, nada menos do que a sua obrigação, afinal, é por isso que ele está lá. Exemplo hipotético, tudo bem? Então, é vedada a autopromoção. O princípio da impessoalidade, ele veda a autopromoção, tudo bem? Da finalidade, olha só, a impessoalidade tem a ideia ali de que o administrador, do que a administração pública, ele não pode se desviar da finalidade, né, do serviço público. Qual é a finalidade? Atingir o interesse coletivo, né, o interesse público, tudo bem? Então, ele não pode se desviar desse viés, tudo bem? Lembra lá na aula de regime jurídico administrativo que a ideia é atingir o interesse da coletividade, né? Então, de maneira alguma, né, o administrador ele pode colocar aquilo que ele quer em detrimento da finalidade. Isso fere o princípio da impessoalidade, da finalidade pública, que atingiu o interesse público. Tá? E a última vertente é a isonomia ou a igualdade. Não pode ter privilégios, né, na administração pública. Imagina você aí, servidor público, você está trabalhando em uma determinado órgão público com atendimento ao público. E aí existem aquelas filas que as pessoas têm que entrar para ser atendido. E aí você, administrador público, né, você, servidor público, enxerga o teu amigo de infância ali, né, que está lá no final da fila. Você não pode privilegiar, né, o atendimento a ele em detrimento dos outros que estão na fila. Você tem que entender isso, porque isso fere o princípio da impessoalidade. Você tem que tratar todo mundo igual ali. Se ele chegou por último, ele que vai lá, entre na fila e espere, aguarde a vez dele. Isso fere o princípio da impessoalidade. Tudo bem? Todos esses exemplos que eu trouxe aqui são exemplos de provas. Tudo certo? Um princípio também, ó, que está lá expresso na Constituição, que está explícito, é o princípio da moralidade, tá, pessoal? Bem simples, moralidade, você vai gravar essas palavras aqui, se vier na tua prova. Ó. Boa-fé, probidade, né? Probidade, lealdade e honestidade. Então, tudo que fale de boa-fé, se vier a ideia de boa-fé, de probidade administrativa, de ser probo, de lealdade, de honestidade, ser honesto, tem a ver com o princípio da moralidade. Essas palavrinhas que você leva aí. Outro também que cai muito em prova é o princípio da publicidade, tá, pessoal? O que é o princípio da publicidade? Eu coloquei assim para vocês aqui, ó. Tornar público os atos administrativos. Então, os atos administrativos, via de regra, tá, pessoal? Via de regra, eles têm que ser públicos. Sobretudo, aqueles que falam sobre verbas, né, sobre dinheiro público, isso tem que ser público. Olha, presta bem atenção aqui, eu vou fazer um link para vocês. Ó. Aqui na impessoalidade, eu disse que é vedado a autopromoção. Porém, entretanto, contudo, todavia, né, tem que ter a publicidade dessas verbas que está sendo destinada à construção do hospital, por exemplo, ou da escola, um outro exemplo. Né? Então, tem que ter a publicidade dos atos administrativos, tem que ter a publicidade desse recurso público. Né? Não sei se você aí na cidade onde vocês estão, quando vai construir uma creche ou vai construir qualquer prédio público, uma praça, né? Sempre tem lá um quadro, um mural dizendo que aquilo é uma obra do governo do estado, é uma obra da prefeitura, uma obra da União, e sempre está lá o valorzinho discriminado de quanto que está custando. Então, isso é a publicidade, né? É a publicidade daquele ato administrativo, ok? Só que, olha só, isso aqui é a regra. O que cai em prova é isso daqui, ó. Isso não é absoluto. A publicidade não é absoluto, tá? Não é absoluta. Por quê? Quando tem a ver com o interesse nacional ou com a segurança pública, tá, pessoal? Ou com a segurança pública,
não deve se dar a publicidade a alguns atos que versem sobre o interesse nacional e a segurança pública. Isso que você tem que levar para a prova de vocês, que não é absoluto. Tudo bem? Existem atos que serão sigilosos, tá? Sigilosos, exemplos, esses que eu coloquei aqui, ó, de interesse nacional e de segurança pública. Tudo bem? E por último, o princípio da eficiência, tá bom? O princípio da eficiência, que foi introduzido na Constituição pela Emenda Constitucional 19 de 98. Bem simples, tá? O princípio da eficiência, ele visou abolir, né, a ideia de burocracia. Tudo bem? Para quê? Dá uma ideia aqui, ó, de sistema gerencial, que é aquela ideia de eficiência mesmo, né? Para conseguir alcançar a eficácia. Olha só, fazer mais com menos, eu coloquei assim para a gente entender, ó, fazer mais em menos tempo, com menos custos e com mais qualidade. A ideia aqui é fazer um serviço com qualidade, redução de custos, né? Redução do tempo, ali, fazer mais em menos tempo, com menos custos e com mais qualidade. Essa aqui é a ideia do princípio da eficiência. Beleza? Pessoal, com essa ideia aqui, com isso que eu acabei de falar para vocês, vocês matam qualquer questão que fala sobre princípios administrativos, sobretudo princípios explícitos. Tudo bem? Trouxe aqui questões para vocês, olha, bem tranquilo. Uma questão de 2023, ó, da nossa querida CESP, né? Diz o seguinte: sabendo que os princípios da administração pública são fundamentais para garantir a conduta íntegra e eficiente por seus órgãos, assinale a opção que apresenta uma conduta do servidor público pautado pelo princípio da impessoalidade. Tá? Ele quer uma conduta do servidor público pautado pelo princípio da impessoalidade. E aí a gente vai lembrar lá das 3 vertentes: o que é vedado, a autopromoção, tem que ter a finalidade, né? E a isonomia, ou seja, a igualdade entre as pessoas. Vamos lá. Letra A diz o seguinte, ó: colocar a lei como prioridade nas decisões administrativas, estando ela acima dos interesses do setor privado e dos pessoais. Colocar a lei, pessoal, nada mais é do que o princípio da legalidade. Seguir a lei à risca, ou melhor dizendo, que o administrador público só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Tudo bem? Letra B diz o seguinte, ó: que diz a letra B? Tratar todos os indivíduos sem qualquer discriminação, abolindo o preconceito e a diferenciação no tratamento dos cidadãos com posicionamentos políticos ou ideológicos diferentes dos servidores. Qual é essa ideia aqui, pessoal? Realmente é o princípio da isonomia. Tratar, ou melhor, o princípio da impessoalidade. Tratar todo mundo de forma igual, independente, né, da religião, por exemplo, né, independente se for teu amigo, você não pode. Eu acabei de dar o exemplo, né? Falei mais atrás aí, o exemplo de que você não pode privilegiar o atendimento ao teu amigo em detrimento dos outros que estão ali. E a questão é o seguinte, ó, tratar todos sem qualquer tipo de discriminação, abolindo o preconceito e a diferenciação no tratamento de cidadãos com posicionamentos políticos e ideológicos diferentes dos servidores, né? Não, então, nesse caso aqui, realmente é o princípio da impessoalidade, perdão, tá isonomia aqui, né? Mas é o princípio da impessoalidade, gabarito, letra B. Vamos ver os demais, porque a gente aprende com as questões da CESP. É o seguinte, letra C: divulgar o uso de verbas e gastos de entidades públicas e servidores. Pessoal, isso aqui é o princípio da publicidade, tá? É o princípio da publicidade, divulgar as verbas e os gastos de entidades públicas e servidoras e servidores. Letra D: entregar bons resultados, pessoal, aos cidadãos por meio por meio do uso inteligente e estratégico de recursos públicos. Pessoal, isso aqui está ligado, ó, bons resultados aos cidadãos por meio do uso inteligente e estratégico dos recursos públicos. Está interligado aqui, ó, ao princípio da eficiência, tá? Vou colocar só um uzinho, né, pessoal? Tá. Princípio da eficiência, né? É aquela ideia lá de entregar bons resultados, um serviço com qualidade, reduzindo os custos, os recursos públicos, né? Então, essa é a ideia aí do princípio da eficiência. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, nosso gabarito é a letra B. Vamos lá para mais uma questão CESP de 2023, e é o seguinte, ó: Caio, tá? Caio, cidadão brasileiro, protocolou requerimento administrativo em uma autarquia federal.
a fim de obter acesso a determinada informação de cunho pessoal. Ó, determinada informação de cunho pessoal. Vamos continuar a questão. João, servidor público dessa autarquia, por ter amizade íntima com o requerente, atuou como seu intermediário junto à repartição pública. Tá? Aí você já tem uma ideia aqui, né, de que está ferindo ali mais ou menos o princípio da impessoalidade, né? Da impessoalidade, porque ele tem uma amizade íntima com esse requerente. Vamos ver a questão. Em relação à situação hipotética e aspectos do direito administrativo a ela relacionada, julgue o item que se segue. A conduta de João, na situação apresentada, viola o princípio administrativo da impessoalidade, pessoal? Sim ou não? Obviamente, o gabarito aqui é correto, né? Porque, de fato, pelo simples fato de ele ter uma amizade íntima, né? Íntima com o requerente, atuou, né, junto à repartição ali para que ele conseguisse ali o seu requerimento de uma maneira mais rápida possível. Tudo bem? Então, nesse caso, de fato, violou o princípio, né, administrativo da impessoalidade. Pessoal, é exatamente desse jeito que cai em prova, tá? Exatamente desse jeito que cai em prova. Questão CESP aqui, questão de 2023. Pessoal, tranquilo, eu espero que vocês tenham gostado da nossa pequena aula, tudo bem? Dá o teu like, curte, se inscreva no canal, comenta aí, traz as tuas sugestões e ajude aí esse projeto a crescer e alcançar o maior número de concurseiros que estão estudando aí por todo o Brasil. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado. Desde já, Deus abençoe os estudos de vocês e os esforços. Até uma próxima aula. Valeu!